Recentemente, por conta de todo o universo Marvel, dos novos filmes dos Vingadores, dos filmes do Pantera Negra, enfim, toda essa cultura de super-herói que está em alta, eu voltei a ter contato com esse mundo e eu queria fazer uma analogia sobre o hip hop e o mundo dos quadrinhos para ver se tinha alguma ligação, porque eu vejo muita referência nas músicas e eu queria saber onde tudo isso se deu. Bom, eu fiz uma pesquisa, vou tentar explicar um pouco disso hoje para vocês. A primeira revista em quadrinhos que eu li foi o Batman. Tem uma parada muito louca, porque tipo assim, eu tava numa pobreza desgraçada. Então eu não tinha grana pra comprar a segunda edição, pra entender o que tinha acontecido com os personagens, tá ligado? E aí eu comecei a catar umas folhas e desenhar o resto da história da minha cabeça, tá ligado? E foi louco porque nessa história eu já tinha colocado o personagem principal, que era o Batman, de lado, tá ligado? E dali eu já tinha seguido contando a história baseada no vilão. Salve, salve rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, dessa vez é mais um vídeo do nosso quadro Contribuições. Ele ficou um pouco parado aí, sem vídeos, porque ele dá um pouco mais de trabalho pra fazer de fato. Ele envolve mais pesquisa, um pouco mais de trabalho, assim, ele dedica um pouco mais de tempo pra ser feito. Mas é um dos quadros que eu mais gosto de fazer aqui no canal, porque tem muito de mim na pesquisa, né? Não é só uma biografia, que é a história de outra pessoa. É um pouco da minha vivência, um pouco da minha opinião sobre o assunto. Enfim, hoje eu quero trazer mais um episódio pra vocês. E hoje, como eu disse, a gente vai falar um pouco do mundo dos quadrinhos, que é, como vocês podem observar, tanto no quadro aqui da Marvel quanto nesses quadrinhos em cima da mesa, é um universo que eu gosto muito, é um universo que eu tenho muita vivência sobre, né, eu acompanho bastante, e é muito foda pra mim, é muito legal fazer essa junção dos dois universos. Mas antes de ir pro assunto do vídeo, já me segue aqui embaixo nas redes sociais, que é por lá onde eu dou informação sobre tudo que tá rolando no canal, enfim, sobre coisas que estão acontecendo no mundo do hip hop, que estão cansadas de me ouvir falar disso, me segue lá que eu acho que vale muito a pena pra vocês. Vamos dar um contexto sobre tudo, pra gente poder traçar aí uma linha, né, uma linha de história da onde esses dois mundos se encontram. O hip hop e os quadrinhos sempre foram considerados baixa cultura, coisa de... Os quadrinhos eram coisa de criança, e o hip hop eu não preciso nem falar que até hoje em dia a gente sofre um pouco desse preconceito das pessoas que não conhecem o gênero e acham que é gênero de marginal, que só fala de crime, só fala dessas coisas, e não tem a decência de parar pra ouvir, tanto que não tem decência pra parar e ler um quadrinho, ler uma história e ver que não é isso, esse estereótipo que foi criado na cabeça das pessoas. Mas aí eu parei e fiquei, eu vejo muito de quadrinho em vídeos sobre rappers, em clipes musicais, nas músicas, nos grafites, mas eu não consigo ver um ponto de partida da onde tudo isso se misturou, da onde começou aí essas referências, tanto nos quadrinhos quanto no hip hop dos dois gêneros, da onde esses mundos se ligaram. E aí, depois de ler bastante, de fazer muita pesquisa, de ver algumas entrevistas, eu vi que isso se dá muito na infância, porque as crianças que moram nos guetos, e aqui eu não tô falando das pessoas que são pobres, eu tô falando das pessoas que são miseráveis, aquelas pessoas que não têm condição de nada, não tem acesso a um pouquinho de cultura, de um cinema, de um teatro, enfim, de uma apresentação ao ar livre. Essas pessoas que não têm condições, principalmente nos Estados Unidos, tá? Aqui eu tô dando um enfoque principal nos Estados Unidos, que foi onde começou. Mas enfim, essas crianças que moravam, por exemplo, no Bronx, no Brooklyn, que eram muito pobres e não tinham condições de ter acesso a um pouco de uma cultura que é mais cara, elas compravam revistas em quadrinhos, que custavam cerca de 15 a 30 centavos, que convertendo aqui pro real deve dar, sei lá, R$1, R$2. Ou seja, coisas muito baratas. O mais incrível é que os quadrinhos funcionavam como uma válvula de escape, porque tiravam aquela criança daquela realidade dura e fria que ela vivia para um mundo de fantasia, de super-heróis, onde tudo é incrível, mas ao mesmo tempo os quadrinhos sempre falaram muito da realidade. Se eu pegar, por exemplo, o Pantera Negra, que é um herói que tá muito em alta, inclusive eu vou falar muito mais dele pro final do vídeo, fala muito disso, fala do empoderamento da cultura negra, fala de um herói preto, cara, um herói negro é muito difícil de se ter, infelizmente isso é um tema muito polêmico para quadrinho, porque não tem muitos heróis negros, e o Pantera Negra, por ficar muito em alta agora, tá sendo tipo o super-homem, um cara preto que nem eu consegue ser um super-herói super importante, então é muito legal isso, e conversa muito com a realidade dessas crianças que não se veem tão representadas, e vê um cara que é um super-herói, tipo, super foda, fala muito da cultura africana, e principalmente o lugar onde Pantera Negra vem, que é Wakanda, que sempre foi o ponto, sempre foi o polo tecnológico do mundo da Marvel, é muito bom pra conversar com a realidade dessa criança. Além disso, por exemplo, se eu pegar os X-Men, a base, a matriz dos X-Men conversa muito com o que a gente vive até hoje em sociedade, que é o racismo, que é o preconceito, porque é um grupo de mutantes que sofre preconceito de todo o planeta, né, de todo mundo, das pessoas que são humanas, e isso é basicamente o racismo, o preconceito contra as minorias, e principalmente um negócio que eu descobri recentemente que aí me deixou
mais encantado ainda pela história dos X-Men, né? Pelo conceito de toda a parada. Bom, 2 personagens de lá são inspirados em grandes personalidades negras que foram super famosas e servem até hoje de inspiração. O Professor Xavier, ele é inspirado no Martin Luther King, por ter esse lado mais pacifista, ser um pouco mais panos quentes. E o Magneto, pra quem conhece, pra quem vê, mano, todo mundo acho que viu o filme dos X-Men. Mas enfim, o Magneto, ele seria inspirado no Malcolm X, por ter esse lado mais buscar as coisas à força, fazer por si mesmo e tal. E óbvio, a junção dessas crianças que eram pobres, eram lá dos guetos, que eram esquecidas e hoje são rappers conceituados, são famosos, óbvio que eles iam trazer um pouco dessa bagagem, e aí que a gente começa a misturar um pouco de hip hop e histórias em quadrinhos. Diversas coisas foram feitas, desde álbuns de música, até séries, até revistas em quadrinhos, e é por aqui que eu vou começar a falar. Uma das principais coisas que tem no mundo dessa junção, né, que eu não posso deixar de falar, é o nosso querido MF Doom, que é um dos maiores expoentes aí do hip hop. MF Doom, ele é obviamente inspirado no Dr. Doom, que é um vilão da Marvel, um vilão do Quarteto Fantástico. Desde o conceito da máscara dele até a capa, todo o jeito dele de ser mais super vilão, vem inspirado no Dr. Doom. Então a gente vê já uma óbvia referência aos quadrinhos. Depois disso a gente teve a revista do DMC, que fez parte do grupo Run DMC. Ele ganhou uma revista em quadrinho, disse em entrevista que foi a realização de um sonho dele, que desde criança ele acompanhava as histórias, e ver ele numa revista em quadrinho foi um sonho de criança realizado. Na história, ele nunca chegou a virar um rapper, né? Nunca chegou a fazer parte do grupo Run DMC, mas ele virou um super-herói, e desde o conceito, assim, toda a característica do herói o dedo do grupo, desde o Adidas Superstar até o conjunto da Adidas, o próprio anel que ele tem, tá escrito DMC e tal, é muito legal ver isso também. Aqui no Brasil eu não tenho tanta coisa assim dos tempos mais antigos, do rap dos anos 90 e tal, mas eu tenho alguns grupos esporádicos, algumas personalidades que fizeram algumas coisas. Por exemplo, a gente tem o DJ Babão e o MC Aori, que eles fizeram aquela música Monstros da Lapa, e lá nessa música eles fazem uma referência ao Dr. Hank McCoy, que é o fera dos X-Men. Enfim, outra grande referência aí ao mundo dos quadrinhos. Rapper Hank McCoy, fera de pelo azul, minha dentada dói, do meu domínio não há recuo. Preso entre minhas presas, sua pele se rasga. Preso entre minhas presas, seus ossos se esmagam. Minha língua é elástica, minha saliva solta cáustica. De dia é mero escriba, à noite cria... E trazendo mais recentemente, né, mais pros tempos atuais, que não é tão tempos atuais assim, mais especificamente falando de Emicida, que, bom, eu não canso de falar que eu sou super... O Emicida pra mim é um dos principais MCs da história do hip hop do mundo. Bom, em diversas entrevistas que você assistir sobre o Emicida, você vai ver que ele vai falar que viver de rap era o plano B, o plano A era ser quadrinista. Isso aqui que nós tá vivendo é o plano B, mano. O plano A era ser desenhista de quadrinhos, tá ligado? Quando você é fã de quadrinhos é bizarro, né? Porque, tipo, quando você é fã de uma banda... Desde criança ele sempre pegou histórias, aí ele não tinha muito dinheiro, então ele comprava uma revista, lia, não tinha dinheiro pra comprar o segundo volume, então ele desenhava, inventava outras histórias, e isso foi muito importante pra criação do nosso querido Emicida. Com isso, em todas as músicas dele, desde as primeiras até a última música aí, a última música que ele lançou, a última música que foi Pantera Negra, né, teve esse último CD que ele lançou dos 10 anos de triunfo, mas eu tô falando especificamente de Pantera Negra. Toda essa linha aí, toda esse storytelling, a gente tem várias referências ao mundo dos quadrinhos, e isso permitiu que o Emicida fizesse parte de uma das coisas mais importantes que teve na junção de HQ e hip hop. O Emicida, ele escreveu o prólogo daquela HQ que, pra quem não conhece, pra quem não gosta muito de quadrinho, ou enfim, pra quem quer conhecer um pouco mais e gosta um pouco de rap, quer ter uma coisa que familiarize, eu recomendo que leia a HQ chamada Hip Hop Genealogia, que basicamente a HQ conta a história da Golden Era. Eu acho que é só sobre a Golden Era, mas enfim, conta desde o começo lá no Bronx até, eu acho que chega até o Tupac e o Big, eu não tenho certeza, mas é toda a história do hip hop, pelo menos da Golden Era, em formato de HQ, e o Emicida, ele fez o prólogo da HQ, ele escreveu, então você vê a importância não só do Emicida, mas também dos quadrinhos e do hip hop, essa junção toda. Isso foi só um exemplo, tem diversos. Outro que eu posso dar aqui é sobre o último disco do Kendrick Lamar, que ele lançou junto com o filme do Pantera Negra, que foi o álbum de mesmo nome. É um álbum incrível, tem várias participações de artistas incríveis, as histórias, cada música tem a ver, obviamente, com o filme, mas fala bastante com o mundo, tem várias críticas, vale a pena tanto ler a HQ quanto escutar esse último álbum aí do Kendrick Lamar. Tell me what you gonna do to me. Confrontation ain't nothing new to me. You could bring a bullet, bring a sword, bring a morgue, but you can't bring the truth to me. Fuck you and all your expectations.
I don't even want your congratulations. I recognize your false confidence and calculated promises all in your conversation. I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't invite you. Oh, you important, you the moral to the story. You endorsing, motherfucker, I don't even like you. Mas fazendo aquela conclusão geral que eu sempre faço, fazendo aí um apanhado geral e falando a minha opinião sobre... Como eu disse, eu sempre fui super apaixonado pelo mundo dos quadrinhos, tanto mangás quanto quadrinhos em si. Sempre gostei de super-heróis e tal. Pra mim foi super importante, foi muito legal descobrir que essa relação entre eles é muito forte. Em alguns lugares que eu li, o pessoal até fala que o mundo dos quadrinhos, né, os super-heróis, eles são o quinto elemento do hip-hop, de tão importante que eles são. Porque justamente eles falam da realidade, ao mesmo tempo que nem eu expliquei, que tem, sei lá, os X-Men travando aquelas batalhas incríveis, aquelas histórias super legais. Ainda assim tem a fragilidade do personagem, que é um mutante, que sofre racismo, sofre preconceito da sociedade, conversa demais com o que a gente vive, tanto LGBT, quanto negro, quanto todas as outras minorias. Isso é uma ponte direta entre eles, e é muito legal, é muito forte você ver isso, é muito importante para o crescimento, né, para uma melhora da sociedade. Os quadrinhos influenciam tanto, mas tanto no rap, que até uma das vertentes do rap sofrem bastante com essa influência. A gente tem o trap, por exemplo. Pra quem não viu meu vídeo sobre o trap, clica aqui no card, que é onde eu falo bastante da onde surgiu o trap, quais são os principais nomes do trap, quais são as vertentes que o trap tem. A própria estética do estilo trap tem muito de personagens de histórias em quadrinhos, de animes principalmente. Então você vê que um negócio que começou lá nos anos 80, lá no Bronx, terminou no hype, né, que é o que tá agora, que o trap tá super em alta. Então você vê que, tipo, é muito legal ver que uma coisa que surgiu lá em cima seguiu toda uma trajetória e tá até hoje presente num dos gêneros que são os mais escutados recentemente. Mas é isso, era isso que eu tinha pra falar sobre essas contribuições aí do mundo dos quadrinhos no mundo do hip hop. Espero que vocês tenham gostado. Se você é fã de quadrinho e de hip hop assim como eu, comenta aqui embaixo se você quer mais vídeos sobre, quer que eu fale mais alguma coisa de algum personagem específico, por exemplo, Pantera Negra, os X-Men, enfim. Se quiser que eu faça mais alguma uma relação entre esses dois mundos, comenta aqui embaixo que eu vou adorar fazer. Como eu disse, são temas que eu amo, que eu sou apaixonado, então eu vou fazer com muita felicidade esses vídeos pra vocês. E se você não é muito fã ou tem algum preconceito aí com o mundo dos quadrinhos, eu convido você a ler qualquer um desses que tá aqui em cima, Hulk, Homem de Ferro, ou então o próprio Hip Hop Genealogia, que eu acho que vai ser um bom começo pra você, pra se acostumar aí com toda a estética do negócio. Eu convido vocês aí a fazer essa experiência. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, por favor. Compartilhe esse vídeo aí com aquele seu amigo que gosta de quadrinho, mas não gosta de hip hop, ou aquele seu amigo que gosta de hip hop e não gosta de quadrinho. Vai ser bem legal tanto pra um quanto pra outro. Não esquece de comentar aqui embaixo alguns temas para os próximos vídeos. Se inscreve no canal ainda se não se inscreveu. E é isso, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu e falou!